Boa noite, gente! Boa noite, meus amores, minhas amoras, a todos vocês que nos assistem aí pelo Facebook e pela TV Thalito News. Estamos aqui ao vivo. Hoje nós trouxemos duas pessoas polêmicas no Facebook e são queridas, né? Porque quando eu postei, aliás, eu não postei que o Eguchi ia vir, porque nós não tínhamos certeza se a agenda dele daria pra estar, mas está, mas deu. Então, boa noite, doutor Henrique Lameirão, boa noite, Eduardo Eguchi. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu também, graças a Deus. Alegria minha. É sempre um prazer. Então, na verdade, quando eu falei com o Eguchi, ele falou, não sei como que vai ser, tal, tô com uma agenda, mas acabou que veio. E o Eguchi, ele é uma pessoa polêmica. Ele é polêmico, eu não. Você também é. Você também é. E tanto é que eu vou até perguntar sobre uma situação aqui, que você falou esses dias na rede social, Henrique, você disse o seguinte, você afirmou, né? Perguntaram se você era esquerda ou direita. Sim. Aí você falou assim, aí você afirmou, não sou nada, discuto as ideologias e os planos políticos com sensibilidade social e pragmatismo. Chega de rótulos. O que você quis dizer com isso? Que eu acho até muito bom, porque esse negócio de esquerda e direita já deu, né? Já. Isso primeiro faz a gente refletir sobre a responsabilidade do que a gente posta, né? A internet aí hoje é o maior palco social e de interação social. As pessoas não se cruzam mais tanto na rua, não estão em espaços físicos presentemente, uma ao lado da outra, e portanto não conseguem enxergar as emoções e o modo, o tom, como se diz algo. E a internet, então, você tem que ter um tom bastante, com bastante acuidade do que você vai falar, para você também não se projetar de uma maneira totalmente equivocada, né? Hoje em dia a gente tem todo esse problema, como vai se manifestar para não agredir algumas pessoas, né? Tem a questão de minoria, tem a questão de segmento, de etnia, de cor, de raça, de sexo, etc e tal. Então a gente tem que se colocar com bastante respeito. E eu disse isso em virtude do seguinte: a discussão, o país tem vivido aí nos últimos anos uma discussão política muito pujante. Todo mundo hoje em dia discute política. Todo mundo hoje em dia quer colocar diariamente no Facebook qual é a sua opinião política. Sobre o ato do Gucci, sobre o ato do governador do estado, sobre o Márcio França, sobre o Alckmin ser presidente, sobre a saída da Dilma, sobre o Lula estar preso, sobre o Temer, sobre o Trump prendendo criança nos Estados Unidos. Enfim, então todo mundo quer emitir sua opinião política, só que eu acho que não existe ainda na cultura brasileira arraigado uma cultura de você ter uma continuidade do estudo sobre isso. Então muitas pessoas desconhecem os conceitos e as pessoas acabam, não se alimentam, por exemplo, de jornal. Você não vê a pessoa em todo o café da manhã do brasileiro, do trabalhador, etc e tal, ele não pega aquele jornal robusto, um Estadão, uma Folha, uma revista, um grande circulante para ler. Ele acaba se baseando bastante nas opiniões da internet, que são aquelas opiniões de poucas frases, se baseando, por exemplo, naqueles jornais que são entregues, tipo, aqui tem o Guarulhos Web, daí tem o Metrópolis, se não me engano. Metrópolis. Isso, são Guarulhos Hoje, que são jornais pequenos, jornais minuto, né, com a matéria mais mastigadinha, etc e tal, mas eles já produzem qual é a sua opinião. E eu acho que hoje em dia, desde quando se polarizou da época do governo do PT, esse negócio de coxinha e mortadela, capitalismo versus comunismo versus socialismo, as pessoas, elas acham que tem que aderir a algum lado, tem que ter um lado e outro, como se só existisse essas duas possibilidades, ou eu sou de um ou eu sou do outro. E é mentira, isso é uma coisa que é colocada porque daí você escolhe um time e pronto, você não pode discutir com meio termo, ou você é de um time ou você é do outro. É uma discussão que emburrece, não acrescenta, não evolui, até porque nós não vivemos mais Guerra Fria, né? Comunismo versus capitalismo era uma coisa de 20, 30 anos atrás. Isso não existe mais. Hoje em dia existe neoliberalismo, existe países capitalistas, existe países socialistas. Tem que ter alguém que dialoga tanto com a esquerda como com a direita, que seja. O próprio PT não foi um governo socialista. O PT tentou em quase, sei lá, 16
anos de poder, tem quase 16, né? Tentou instituir um governo socialista, uma ditadura, não tentou, né? É um absurdo dizer isso, né? Como é um absurdo também dizer que um partido de direita hoje, por exemplo, como o PSDB, como o Democratas, que é um partido conservador, vai tentar a qualquer custo impor aí tudo sobre liberalismo. Não vai, não é assim. Existe o meio termo. E o brasileiro, e o Brasil é o país do meio termo. Então eu acho que essa discussão não acrescenta. Graças a Deus. Graças a Deus, porque quando eu sempre digo que radicalismo não funciona em lugar nenhum. Inclusive, a gente tem visto, você é uma pessoa que acompanha muito a política de Guarulhos, e o que ele disse faz sentido, né, Iguchi? Porque nós estamos discutindo isso muito nas redes sociais. Né? Faz muito sentido, o doutor colocou muito bem. Hoje a pessoa abre o Facebook de manhã, escolhe lá 3 ou 4 posts e pega aquilo como se fosse verdade e começa a discutir em cima de coisas que às vezes não tem nem relevância e nem seriedade no que está escrito. Né? Isso traz às vezes discussões que nos levam para caminhos equivocados. É a parte mais difícil, porque nem tudo que está colocado lá é verdadeiro. Eu acho até mais do que quase tudo não é verdadeiro. É, né? É verdade. Quase tudo. É a gente lê muita bobagem, a gente vê muita opinião sem fundamento, muita gente com radicalismo político, muita gente, como o doutor colocou, ou é nós e eles, né? Ou é coxinha e mortadela. Então, quer dizer, a discussão política hoje na rede social está tomando um caminho muito perigoso, né? Que as pessoas avançam para lugares que elas não deveriam chegar. E você falou de radicalismo e é uma realidade. O que a gente tem ouvido falar que existe um salvador da pátria aí que vai vencer a eleição para presidente e ele vai resolver todos os problemas deixados pelo PT, pelo PSDB e por todos os outros partidos. Como que você vê isso, Iguchi? Eu vejo isso como uma grande ilusão. Né? A gente que tem a possibilidade de acompanhar a política mais de perto, o sistema político. Porque muita gente discute política achando que entende política, mas na verdade a política tem meandros que muita gente não conhece. Né? Então como é que um presidente consegue governar sem apoio do Congresso? Então não adianta ele chegar na canetada, porque eu faço, porque eu aconteço, porque comigo é assim, comigo é assado, porque não vai passar. Então, eu tenho visto pessoas discutindo e falando exatamente isso que você falou. Pelo que as pessoas falam desse cidadão radical, que ele vai resolver tudo e outra, não precisa inclusive de partido, porque estão até tirando as pessoas que estão no partido, que eu não quero fulano, eu não quero ciclano, e eu não vejo desse jeito, porque um partido ele precisa ter candidatos para que ele faça um ou outro, né, seja vereador, seja... Porque como que você vai disputar sozinho? Não disputa sozinho e não governa sozinho. E não, né? Você falou tudo. A principal questão no sistema político brasileiro é o sistema de governo. Hoje não se governa sozinho. Não adianta eu chegar lá, olha, eu sou presidente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Vai chegar no Congresso Nacional e vão brecar. Quer dizer, não vai passar, ele vai ter que ou adotar o sistema que todas aquelas pessoas que têm mandato têm que optar pelo caminho da associação com quem está lá, na barganha. Quer dizer, então não adianta ninguém achar que esse é bom, aquele é ruim, esse vai fazer, aquele não vai fazer. Todos têm boas intenções, alguns mais, outros menos, mas todos têm que adotar e têm que seguir pelo caminho político brasileiro. Um caminho perigoso, a gente está falando aqui, vamos citar um grande exemplo de hoje, que é o Bolsonaro, não é? Sim, é o radical. Não vou nem criticar o jeito dele ser, porque, por exemplo, Ciro Gomes também tem um jeito escalafobético de ser também. Eu ultrapassa o limite. A gente está entre o coronelismo e o militarismo. Né? Isso, tá difícil, tá difícil. Exatamente. Então, mas eu vejo da seguinte forma, eles atacam na sua campanha eleitoral com demagogia. Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa eu chegar aqui, dizer que sou um rapaz novo, tenho 30 anos para 31, sou advogado, né, quero governar Guarulhos e num toque de caixa eu vou fazer um passe livre, então todo mundo precisa pagar mais passagem. Olha, dependendo como a pessoa faz essa proposta, ela está sendo demagoga, porque ela não vai cumprir. Né? Ela disse que ia cumprir depois de 4, no segundo, terceiro mandato, não disse. Ela disse, então, vou fazer. A população confia e deposita o voto de confiança. E às vezes o Bolsonaro, o país vive hoje muito latente um conservadorismo, né? Então o Bolsonaro, ele sabe o que o brasileiro quer escutar. Ele sabe que quer, nós vamos colocar lá dando um pau de arara, vamos fazer que nem lá no Irã, vamos cortar a mão. E o brasileiro aplaude isso daí como se só isso resolvesse o problema do país. O problema do país, um deles é a segurança, mas não só, né? Não, aliás, são vários, e eu digo o seguinte, esses que estão falando muito de radicalismo, eles não falam em solução,
Eles falam que o outro governo está errado e que eles vão ser a solução, né? Eles vão ser, mas eles não dizem qual é a solução. Henrique, você tem algum vínculo político partidário na cidade? Não, político partidário hoje em dia não tenho nenhum. Não sou filiado a partido nenhum. Não tá? O único vínculo político que eu tenho é te assessorar. Fora isso, mas nenhum político, você não está afiliado a nenhum partido? Nem filiado, nem vinculado a ninguém, ou a alguma autoridade, ou a algum parlamentar, nada. Hoje em dia, nada. Você tem vínculo em algum partido? Não tenho filiação partidária, não tenho vínculo com partido, nem com nenhum político. Todas as minhas falas ou postagens são coisas que eu penso, que eu acredito, que eu vejo. São suas ideologias. São minhas ideologias. Eu não defendo esse, não defendo aquele, não ataco esse, não ataco aquele por nenhum tipo de comprometimento político com qualquer pessoa ou partido que seja. Então, isso é muito importante, né? Porque as pessoas, às vezes, quando vê a gente falando de ideologia política, e eu acho que quem não tem ideologia política não pode nunca falar que gosta de política ou que é político, né? Mas falou de ideologia política, é petista. Ou, não é? É coxinha ou é mortadela? Volta naquele assunto. Volta no assunto. O pessoal assunto. gosta de rotular. Então, de rotular. E nós estamos, eu acredito, num momento que nós temos que ter ideologia política porque nós queremos mudança, tanto para o nosso país como para a nossa cidade. Né? A situação que está a cidade hoje, eu vejo que é um caos. Não existe, hoje, se tivesse uma campanha eleitoral hoje para prefeito, o que você diria? Quem que seriam os candidatos? Ou quem ganharia? Ou quem ganharia? Não, porque candidatos também não tem. Sim. Nós não temos. Não tem um nome novo de projeção.